Primeira vereadora negra eleita em Joinville, em Santa Catarina, recebe ameaças de morte. Vereadora eleita do PT em Joinville, Santa Catarina, Ana Lúcia Martins, tem recebido desde o dia da eleição ameaças de morte pelas redes sociais e e-mail. A Polícia Civil apura o caso e já cumpriu mandados de busca e apreensão em casas de suspeitos que podem ter conexões com grupos neonazistas. Uma das ameaças recebidas via Twitter sugeria matá-la e colocar o suplente em seu lugar, por ele ser branco. Então, na semana da consciência negra, poucos dias depois da consciência negra, nós temos recebido diversas notícias sobre racismo, que evidenciam o racismo estrutural, que evidenciam o racismo da nossa sociedade. E o pior de tudo é ver como que essas informações, como que essas notícias têm sido minimizadas e desacreditadas nas redes sociais. Isso é evidência de racismo, sim, é evidência de racismo da nossa sociedade, que em pleno 2020, somente na eleição de hoje, somente em 2020, uma cidade brasileira como Joinville tenha tido a sua primeira vereadora negra eleita na cidade. E isso diz muito, e o fato dela estar recebendo ameaças e de suspeitos que podem ter conexões com grupos neonazistas, diz muito sobre o nazismo impregnado na sociedade brasileira. O Brasil, fora da Alemanha, foi o país com mais adeptos do Partido Nazista durante o período da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos dificuldade, por exemplo, várias pressões para o governo de Getúlio Vargas de não entrar na guerra, postergamos o máximo possível para entrar na guerra contra a Alemanha. Nós temos o caso notório do governo Vargas extraditando a Olga Benário, uma judia, para a Alemanha nazista. Então, o passado nazista, o nazismo impregnado na sociedade brasileira é muito grande. É um passado muito relevante, esse passado de relação com movimentos nazistas, que o Brasil, assim como nunca refletiu sobre o racismo, nunca refletiu sobre a escravidão que prosperou, que marcou a realidade brasileira durante séculos, durante mais de 300 anos. Nada desse passado histórico brasileiro foi criticado, foi refletido, e a gente tem em 2020 uma vereadora eleita, pela primeira vez uma vereadora negra eleita em Joinville, recebe ameaças de morte, ameaças relacionadas a grupos neonazistas. Então, no Dia da Consciência Negra, refletir sobre o nazismo da nossa sociedade e refletir sobre o racismo brasileiro é um dever de todo brasileiro de boa consciência refletir sobre isso. Nós temos um vice-presidente da República e o presidente da República também, que minimiza a existência de racismo no Brasil, diz que não existe racismo no Brasil, não só existe racismo no Brasil, como existe nazismo no Brasil. Existe nazismo forte no Brasil. Nessa eleição, nós tivemos um candidato em uma cidade de Santa Catarina, desculpa, eu não vou lembrar de cabeça, que foi que retirou sua candidatura exatamente porque tinha indícios de envolvimento com grupos nazistas, que seu pai tinha um passado de envolvimento com grupos nazistas, que ele também tinha uma foto aérea de uma piscina na sua casa com fundo de suástica nazista. Então, o nazismo é realidade brasileira.
O racismo é a realidade brasileira, o nazismo é a realidade brasileira e tudo isso tem que ser discutido e debatido na sociedade brasileira. É impossível pensar que em 2020 nós tenhamos uma primeira vereadora negra sofrendo ameaças de pessoas suspeitas com envolvimento nazista. Enquanto nós temos um vice-presidente que nega a existência de racismo no Brasil, quiçá quem dirá de nazismo no Brasil, acho que ele nem chega a passar pela sua cabeça a existência de grupos nazistas no Brasil, mas existem, são fortes, e ao mesmo tempo criminaliza movimentos antirracistas, movimentos antifascistas que são absurdamente necessários na realidade brasileira. Então nós estamos vivendo um absurdo de contrário, na contramão da realidade brasileira. Nós temos que combater o nosso racismo estrutural, o nosso nazismo estrutural na sociedade brasileira, que existe mesmo. E aqui eu trago até para vocês a mensagem que a vereadora eleita Ana Lúcia, pelo PT em Joinville, recebeu via e-mail. Eu vou ler para vocês a informação obtiva no 247 e a vereadora eleita recebeu por e-mail a seguinte mensagem: desculpa as palavras duras, as palavras que vão estar no texto, mas é a mensagem que ela recebeu e é preciso que essa realidade venha, choque vocês, para que vocês se retirem da omissão do pensamento de acreditar que no Brasil não existe racismo, não existe nazismo. Existe sim racismo, existe sim nazismo no Brasil e é forte esse movimento e a gente tem a todo momento que combater. Então essa mensagem que ela recebeu via e-mail, a vereadora negra eleita em Joinville: sua aberração, macaca fedorenta, cabelo ninho de mafagafos. Enquanto você ganha um salário de vereadora apenas por ser uma macaca, eu estou desempregado e vivendo do auxílio emergencial. Então isso é uma mensagem que uma vereadora eleita, uma vereadora negra eleita em Joinville, Santa Catarina, recebeu em 2020. Enquanto nós temos um vice-presidente que diz que o Brasil não tem racismo. Se esse fato de uma vereadora, primeiro o fato de ser a primeira vez, a primeira vereadora, só em 2020, a primeira vereadora negra eleita em uma cidade no Brasil. Só esse fato. Depois, o fato de que ela sendo eleita, ela é alvo de ameaças de morte e recebe mensagens racistas, mensagens que depreciam, que cometem crime de racismo contra ela, de grupos organizados neonazistas. Essa é a realidade brasileira. É isso que existe no Brasil. O Brasil não só é racista, é nazista e nós temos que combater. Nós estamos invertendo o discurso. Nós estamos minimizando o discurso de racismo, nós estamos minimizando o discurso de nazismo na realidade brasileira. É preciso sim dizer que estes movimentos são racistas, esses movimentos são nazistas e não criminalizar movimentos antirracistas, movimentos antifascistas que se propõem justamente a combater e a mudar essa realidade. São movimentos organizados, são movimentos violentos, são movimentos que ameaçam e que desestabilizam as estruturas de governo e que estão na base de apoio do governo federal. Está na base de apoio esses governos. Pela primeira vez, eles têm representação no discurso de um governo federal. Não é dizer que Bolsonaro está imiscuído diretamente com grupos nazistas e neofascistas, se bem que a sua prática, o seu discurso, as suas propostas, a sua mentalidade
se adequa com movimentos neonazistas. Seu discurso excludente, seu discurso de segregar direitos, seu discurso de governar para poucos e não para governar para um grupo restrito e não para todos os brasileiros, é sim uma forma de governo fascista e neonazista. Nós já tivemos por esse governo a nomeação para secretário de Cultura, uma pessoa que reproduziu discursos nazistas. Foi nomeado para secretário de Cultura. Nazismo, racismo, existe no Brasil. Existe sim no Brasil. É realidade brasileira e precisa ser combatido de todas as formas, a todos os momentos.